vamos falar hoje aqui de um assunto super importante, a vida real. A vida real, gente, ela não é fácil, por mais que nas redes sociais, Instagram, TikTok, esteja tudo lindo, pessoas bem arrumadas, para gerar uma imagem, né? Não que você não tenha que cuidar de você, mas para gerar uma imagem onde as pessoas achem que eu sou mais importante porque eu tô vestindo um terno, porque eu tô com uma roupa de marca, porque é isso que faz as pessoas, são movidas pela propaganda, pelo status, queira ou não, até os que dizem que não. Por isso que as pessoas às vezes se esforçam para ter algo que é realmente caro e que vai gerar um custo muito grande na sua vida, simplesmente para poder se sentir bem quando ela não consegue aproveitar o real da vida, que é as coisas simples, né? São as coisas simples, é você estar com a sua família, é você conseguir estar com a natureza, são coisas simples que fazem muita diferença, só que você só vai aprender isso quando você ficar mais velho. E tem gente que não vai ficar mais velho nunca, tem gente que vai ser adolescente para sempre. A vida da gente, a gente vai ter fases, e isso é óbvio e é claro. Vão ter fases de rebeldia, né? Vão ter fases onde a gente vai questionar tudo, vão ter fases onde a gente vai achar que a gente é o dono da verdade, principalmente quando a gente é mais jovem, e hoje em dia isso tá ficando muito pior, porque tá ficando muito mais longo esse período, principalmente porque o mundo tem mudado, as coisas têm mudado. E a televisão e a propaganda atrapalham muito a vida de todo mundo. Até o jornalismo, né? Porque o jornalismo hoje, primeiro que ele não é isento, segundo que ele é uma lavagem cerebral, né? Você vê os jornais aí, eles ficam pregando uma notícia ruim o tempo todo. Pra quê? Pra que isso entre na cabeça da pessoa e ela não consegue pensar. Isso é uma lavagem cerebral. A gente pensa que não, que a repetição não faz isso, mas faz, galera. Novela, né, cenários de novela onde eles colocam bandidos como heróis, isso vai entrando na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, A Casa de Papel. Eu assisti aquela porra daquela série, puto da cara, tá ligado? Eu falei, mano, até a Camila chegou a torcer pros bandidos. Eu tava torcendo contra, por mais que os policiais fossem errados em muitos sentidos e muita coisa, eles tivessem um pouquinho de coração, porque senão a vida da gente, a gente cai naquele de síndrome de Estocolmo, né? Onde o cara sequestrou pessoas, né? E no final as pessoas acharam que ele era o bonzinho. Porque isso acontece, principalmente, gente, tem que lembrar uma coisa que eu falo, a galera que vem pra cá, tá cheio de brasileiro malandro que vem pra cá e todo mundo acha bonzinho, porque essas pessoas têm um pouco de psicopatia e sabem agir e fazer todo mundo achar que eles são bonzinhos, quando eles não são, quando são malandro. Todo malandro tem isso, todo malandro, ele sabe persuadir porque ele não tem nada a perder. E isso serve para todos os âmbitos. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Quando você está no seu trabalho, muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer, que você acha que é errado. Não estou falando de coisas crime, estou falando de algumas ações que você fala, pô, seria mais fácil desse jeito. Mas você tem que abrir mão. Por quê? Porque um grupo de pessoas no seu trabalho não aceita isso, ou o seu gerente não aceita. E essa situação que acontece, também acontece em todos os âmbitos, né? Imagina, a gente fica julgando todo mundo, não tô defendendo ninguém aqui, porque cada um sabe o momento que faz, mas a gente tem que pensar o que será que aconteceu para tal pessoa fazer tal coisa. Qual foi o cenário? A gente não sabe qual foi o cenário, qual foi a situação, o que estava envolvido, o que estava em jogo ali. A gente julga, assim como a gente é julgado o tempo todo, né? Muita gente vai te julgar porque você tomou uma determinada decisão, que às vezes chateou alguém na sua própria família, porque você tem os seus motivos, e cada um vai ter sempre os seus motivos conforme a sua vivência, né? Eu, por exemplo, entre 2002 e 2007, quando eu saí do Brasil a primeira vez, eu fiquei desempregado mais ou menos 3 anos, separadamente, né? Trabalhava um ano, ficava desempregado, as empresas iam mal, mandavam o povo embora. Só que na mídia tava aquele cenário lindo, só que eu tava vivendo o negócio, e aquilo me incomodou, e eu falei, não, vou sair do Brasil, cara, que se dane. Peguei, fui morar em Santa Catarina, como uma experiência para eu aprender o que, se eu aguentaria viver longe da minha família. Não foi fácil, teve vezes que eu chorei, ninguém viu, tá ligado? Porque eu falo, cara, vai ser osso. Só que o meu plano era, vou ter que sair do Brasil, mano, porque eu preciso ajudar minha mãe e um monte de coisa. E eu falo, cara, o que eu faço? E aí eu fui pra fora, comecei do zero, aquela história toda que vocês já ouviram aqui um monte de vezes aí nos vídeos, tem mais de 800 vídeos. Só que pra mim o momento era ruim, e pra algumas pessoas era bom, mesmo que essas pessoas nunca tivessem trabalhado, sabe? Pessoas que estavam ali assistindo televisão, porque a televisão tava mostrando que tava tudo lindo. E realmente teve um momento meio que razoavelmente bom, justamente porque tinha commodities, o país vinha de algumas mudanças,
e o mercado internacional ajudou, mas mesmo assim pra mim não estava rolando, ou seja, mesmo num cenário razoavelmente bom, pra mim estava ruim. Também tem a questão da idade, a questão da profissão, isso tudo vai influenciar na sua vida, a sua profissão pode ajudar. Tem gente que não tem perrengue nunca, por causa da profissão da pessoa. Só que você também não pode escolher essa profissão simplesmente por escolher, se você não é bom naquilo, se você não tem aptidão, se não é a sua vocação, se você não gosta daquele trabalho simplesmente pelo dinheiro, porque alguma hora você vai estar infeliz. A questão é, a gente tem que pesar tudo isso e o que essas coisas influenciam nas nossas decisões e na das pessoas, e o que isso vai pesar. E aí a gente toma decisões certas, erradas, que não agradam. Por exemplo, sair do país não agradava meu pai. Meu pai me falou um monte de palavrão, xingou que não ia me ajudar e um monte de coisa, e eu falei, cara, vai ser osso. Cheguei na Irlanda, amigo, penando, chorava lá, querendo, puta, o que eu tô fazendo aqui? Tinha que estar na minha casa, mas vai voltar. Vou voltar, vou ouvir um monte do meu pai, mano. Tá ligado? Puta, ele vai falar que eu vendi tudo que eu tinha e fui pra lá e perdi tudo. E falei, não, cara, vou fazer esse bagulho dar certo. Fiquei lá, tá ligado? Comendo pão que o diabo amassou nos primeiros meses, tá ligado? Até pedia muito e peço sempre pra minha mãe rezar, porque ela é muito religiosa. E eu era um ateuzão, cara. Eu não acreditava, eu sempre falava, não existe isso, pá, tal. Só que o desespero, e é o que acontece real, mano. O desespero me fez, eu tenho que me apegar a alguma coisa, mano. Porque eu via gente desistindo, eu via gente sofrendo o que eu tava sofrendo, às vezes sofrendo até menos e não aguentando o tranco. E eu falava, cacete, cara, o que eu faço, mano? Minha mãe me deu um livrinho com os evangelhos. Eu falei, cara, vou ler. E lia todo dia, escolhia uma página e lia e falava, mano, isso aqui tem que fazer algum sentido pra mim. Talvez eu não lembre de nada do que eu li. Mas a questão é aquilo estava me ocupando, me tirando aquele foco e focando, me ajuda de alguma forma. O problema é que muita gente também usa a religião para ter benesses. Eu quero muda de religião, é católico vira crente, é crente vira espírita. Eu já fiz isso, tá ligado? Eu já fui em todas, porque eu não falei, não, a minha religião não tá me dando o que eu quero. Só que o que eu queria? Bens materiais, mano. Queria sucesso, queria dinheiro, queria emprego bom. E não tá acontecendo. E não era culpa da religião, era culpa das minhas escolhas, tá ligado? Culpa do mercado, coisas que aconteceram. Tomei a escolha errada na hora errada. Às vezes você toma a escolha errada na hora certa, as coisas dão certo mesmo fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Então são uma série de fatores, isso tudo influencia na nossa vida. E a gente às vezes acha que, é o governo X. E aí em 2008, o mundo em crise, eu lá na Irlanda, consegui um emprego na Accenture. Velho, pra mim tava lindo. Pro povo tava todo mundo desesperado, a galera de bar sendo mandada embora, de restaurante, pau quebrando em 2008 lá. E pra mim tava lindo, não acontecia nada, tava com meu emprego garantido, tinha um contrato só de 6 meses, cara, e eu nunca reassinei o contrato. E eu falava, o que vai acontecer com o meu contrato? Porque eu ficava apavorado também com o que a mídia tava passando. Meu chefe falava, não se preocupe, quando chegar a hora a gente resolve. Ele nunca me deu outro contrato, ele sempre reassinou, eu não precisei nem reassinar, galera. Então, quer dizer, num momento ruim, tava bem pra mim. Por quê? Porque eu tava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Logicamente tinha estresse, tinha as outras pessoas, mas os meus problemas eram de pares e não problemas de superiores, tá ligado? Então isso tudo conta. A gente tem que ver que, por exemplo, quem tá lá em cima, poucos, porque na política é muito pior. Mas quem tá lá em cima, galera, esses caras também passam por isso. Por exemplo, você tem que negociar com um Congresso super corrupto. Fica difícil, tá ligado? Eu também não acho que político nenhum vai salvar o Brasil. Manja, eu sempre falei aqui que eu acho que o Congresso, tendo um Congresso bom e um Senado bom, pode fazer o negócio andar. Só que também tem que ter um presidente que faça o que esse Congresso ande bem também. E esse cara não vai conseguir fazer nada, vai viver à mercê deles, ou vai ter que comprar, ou vai ter que se corromper, ou vai ter que tirar medidas que ele mesmo não aceita. Só que a gente se apega muito a discurso, tá ligado? O que cada um fala. Tá cheio de gente muito ruim, que apoia coisa ruim, sabe? Gente que, eu vejo gente, eu sou comunista, como se ser comunista fosse bom, tá ligado? Ser comunista é pior do que você ser nazista. É genocídio puro, tá ligado? É um cara que, como que você apoia o que esse cara fez e aí você chama os outros de nazista. Gente que sequer apoia essa ideologia maldita. Por quê? Porque você quer xingar, tá ligado? É fascista. Trotsky foi chamado de fascista também. Tem que entender um pouco da realidade, porque discurso e propaganda faz a cabeça de todo mundo. Fica o dia inteiro assistindo Globo, que recebia dinheiro pra cacete, galera. Era muito dinheiro, pra fazer propaganda, porque no final a notícia vira propaganda.
Todas aquelas obras que nunca foram acabadas começaram sim, tiveram um esforço, mas foram todas praticamente paradas por corrupção. Essas obras, chovia a propaganda delas. Um erro, por exemplo, do governo atual é, por exemplo, terminar essas obras e não fazer propaganda dela na Globo. Fala, eu terminei. Não fui eu que comecei, mas fui eu que consegui terminar. O negócio era para terminar em 2012, tá terminando em 2022, 10 anos depois. Perdemos muito dinheiro com a corrupção e um monte de coisa. Isso não aconteceu. Só que a gente tem que lutar. Quando a gente entra numa guerra, não é porque eu gosto do cara. Todo mundo sabe o que eu defendo de verdade. Você tá numa guerra, meu amigo, você não vai fazer o que você quer. Você acha que quem é obrigado a entrar numa guerra, você tá lá pra fazer o que você quer? Só que aqui a guerra é diferente. É uma guerra ideológica, é uma guerra política. Você não vai fazer o que você quer. Você vai lutar pra quê? Pra que o Brasil tenha um pouco mais de respiro e um pouco mais de tempo pra conseguir se reestruturar, porque o que acontece e ninguém percebe? Se tem um governo de direita ou de esquerda muito bom, o próximo que pegar tem que ser tão bom quanto ou melhor. A gente teve 16 anos aí, onde teve uma parte boa no começo, aí foi piorando, nos últimos 2 da Dilma foi horrível. E aí, esse governo era ruim, a gente coloca um que é um pouco melhor, só que a gente começou a julgar esse com a mesma régua do outro. E aí teve pandemia e um monte de coisa. Isso piorou a situação, e fora a mídia, fazendo assassinato de reputações, ditadura do judiciário, que logicamente muita gente ficou feliz porque tá indo contra, porque é a galera da torcida. A galera da torcida quer ver o outro se lascar, não importa se isso é justo ou não. É muita gente de má índole, de verdade, agindo assim. Mas a gente tem que entender, galera, que muita gente vai se corromper nesse processo, vai ter que aceitar coisas que não aceitaria, para fazer coisas que não queria também. Não dá pra gente ficar brincando de o discurso é bonito, o paz é amor. Uma coisa que a gente tem que entender é onde que a gente tá pisando. Onde que esse discurso bonito tá levando a gente, tá ligado? Quem esses caras defendem? Venezuela? Cuba? Os caras revolucionários, eles querem derrubar uma suposta elite que eles não gostam, mas querem colocar no lugar dessa elite uma outra elite que supostamente vai lhe dar vantagens. E na verdade, essa suposta elite que vai entrar vai ser simplesmente mais uma elite que não vai te dar nada. As elites socialistas e comunistas nunca deram nada para o seu povo. E isso é fato. O ponto que eu queria chegar é justamente esse. Quando você passa ali no seu trabalho, que você tem que tomar decisões que você não concorda por causa da questão do trabalho, por causa dos envolvimentos, por causa do processo todo, que independe de você, porque ninguém consegue ser um ditador na vida, onde você vai ditar suas regras e vai ser assim, ponto e acabou. Isso também não quer dizer que tudo que você fizer vai dar certo. Acontece em todos os âmbitos sociais, administrativos, financeiro, de gestão e etc. Ou seja, deputados, senadores, presidentes, muitas vezes têm que abaixar a cabeça para determinados grupos dentro de algum esquema, porque existe uma politicagem na vida de todo mundo o tempo todo. Não é só, não quero me meter com política, você faz política no seu trabalho. Ainda mais hoje em dia, onde existe essa influência enorme de coaches, de tudo isso, para fazer o quê? Uma politicagem, você criar uma cena, você parecer muitas vezes ser o que você não é. E na maioria das decisões das nossas vidas, nós não vamos conseguir tomar a decisão perfeita, mais correta, mais ética, de acordo com a nossa índole, ou pelo menos da maioria das pessoas boas, porque tem muita gente ruim tomando decisão errada e achando que ela é a certa. Ou seja, a maioria das nossas decisões são feitas muitas vezes somente para a gente conseguir ter mais tempo para conseguir organizar a situação. Nem sempre para ter exatamente o que a gente quer na hora que a gente quer, mas usar as cartas que a gente tem para conseguir chegar onde a gente quer no futuro. Que foi isso que muitos do outro lado fizeram durante décadas até chegar a colher o que eles colheram nos últimos 20 anos. Então, a esse ponto que eu queria chegar. Bom, espero que no próximo domingo vocês tenham uma boa decisão, consigam pensar, pesar e ver os dois lados. Não se mover simplesmente pela paixão, pelo ódio, pelo sentimento de torcida, que muitas vezes faz a gente errar e não ver os problemas dentro do nosso grupo ou dentro da nossa bolha. Beleza, galera? Boa sorte pro Brasil, Deus abençoe a todos, um abraço e até mais.